Esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta. Uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e, se puder e quiser, contribua financeiramente com o nosso trabalho através do Apoia-se. O link se encontra na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição do podcast, se você ouve pelo Spotify. Hoje, 27 de agosto de 2025, o Conjuntura chega ao seu 19º episódio para discutir os dilemas da democracia e dos movimentos populares na atual fase do capitalismo neoliberal. A ofensiva neoliberal e a ascensão da extrema-direita têm alimentado saídas autoritárias e corroído o horizonte democrático em diversas partes do mundo. No Brasil, mesmo com o bolsonarismo na defensiva, as instituições seguem tensionadas e o campo popular ainda busca reconstruir sua força social e capacidade de mobilização. No longo prazo, a fragmentação das classes trabalhadoras, o declínio do movimento operário e a emergência de novas pautas sociais e identitárias colocaram importantes desafios teóricos e estratégicos para a esquerda. Como combinar a luta institucional com a mobilização popular? É possível articular as lutas por reconhecimento com a luta de classes? Quais os limites da institucionalidade e do personalismo político para enfrentar o neoliberalismo à extrema-direita? E qual o papel da esquerda socialista diante das eleições de 2026? Para discutir essas questões, nós recebemos o Eliel Machado, que é professor de Ciência Política da Universidade Estadual de Londrina, e recentemente lançou o livro Movimentos Sociais, Democracia e Neoliberalismo, Questões Teóricas e Políticas, lançado pela editora Lutas Anticapital. Eliel, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar com a gente nesse 19º episódio do Conjuntura. André, eu que agradeço, né? Uma boa tarde aí a você, aos que acompanham o canal. É uma grande oportunidade para mim, até para poder, inclusive, divulgar o próprio livro, né? Que foi lançado no final do ano passado. Então, é um prazer enorme. Acompanho Rondó, as análises, tenho boa simpatia com o trabalho que você desenvolve. Prazer é todo nosso, Eliel. Bom, a primeira questão que eu gostaria já de levantar é se nós estamos vivendo hoje um esgotamento da democracia burguesa na atual fase do capitalismo, né, neoliberal, que em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, há uma insatisfação muito grande com as instituições representativas e se verifica esse ascenso de alternativas autoritárias. Parece até que no seu livro você aborda um pouco as raízes dessa crise, né? Como que ela impacta as possibilidades de organização e resistência dos movimentos populares? Então, vou tentar ser sintético na análise, né? Porque ela é bastante complexa. Mas eu acho que há um esgotamento, sem dúvida. Esse esgotamento já vem de algum tempo e cada vez mais ele vai se agravando. Eu diria que se a gente fosse colocar aí uma data, né, um período, eu tenho a impressão que é no momento em que as políticas neoliberais se apresentam com maior força, ali nos anos 90, mais ou menos, né? Na América Latina, principalmente. E, ao mesmo tempo, a crise, né, do leste europeu, queda da União Soviética, tudo isso culmina, né, com esse processo todo, e dentro do qual eu acho que, se a gente pensar bem, a esquerda saiu bastante afetada de tudo isso, tendo ou não simpatias, né, pelo que era o leste europeu, né, o tal socialismo, né, que eu acho que não era socialismo, mas enfim, tendo ou não simpatia, isso afetou. Isso deixou o imperialismo, né, principalmente dos Estados Unidos, muito mais à vontade, e de lá para cá um refluxo bastante elevado do movimento operário. Eu, no meu livro, eu defendo muito a ideia de que as lutas antineoliberais dos anos 90, 2000, mais ou menos, né, elas foram protagonizadas não exatamente por aquilo que a gente poderia compreender aqui como o movimento operário, mas os movimentos populares de modo geral. Aqui no Brasil, um exemplo disso foi o papel do MST no enfrentamento aos governos, principalmente do Fernando Henrique Cardoso, né, que
consolidou esse projeto. Então, a pergunta, né, que eu coloco sempre, praticamente quase todos os capítulos, onde está o movimento operário nesse momento, né, para dar uma direção? Porque, quer queiramos ou não, gostemos ou não, na perspectiva que a gente trabalha, a classe operária é a classe fundamental do modo de produção capitalista. Então, é ela que cumpriria esse papel, né, de direcionar, dar direção aos demais movimentos sociais no processo de transformação. Isso foi se perdendo, né, ao longo de toda essa década de 90. Nos anos 2000, aí começaram as eleições de governos de tinturas mais progressistas, né, uma espécie assim, de uma onda, né, que acabou atingindo diversos países da América Latina. Alguns deles foram derrubados, então a gente já percebe que há um incômodo, né, mesmo que do ponto de vista assim, geral, né, da eleição desses governos, o progressismo também não é muito bem-vindo em relação ao imperialismo, né, com reformas até mínimas, né, o imperialismo às vezes não admite. Então, tudo isso vai colocando, né, acumulando aí um caldo de derrotas, né, do movimento operário. Basta ver hoje, né, que praticamente as centrais sindicais, e tem reforma entre aspas, né, trabalhista, enfim, o próprio movimento sindical hoje carece, né, de força, né, não consegue chamar mobilizações. Os próprios movimentos sociais também estão em refluxo, né, de forma geral, à exceção de um ou outro. Então, essa conjuntura até, né, demonstra o papel dessa crise toda que você acabou de dizer, e, ao mesmo tempo, a falta de perspectiva de avançar numa direção alternativa a tudo isso, né? Eu acho que estamos numa conjuntura difícil de se pensar, depois eu posso retomar um pouco esse ponto, mas de pensar alternativa. Eu acho que a questão agora é essa, né? Como trazer novamente os movimentos populares para o campo da esquerda. Eu acho que o desafio é esse. Eu ainda gostaria de manter nessa linha da análise de longa duração, para trazer o tema sobre o declínio do movimento operário, que você já mencionou. Que geralmente as análises costumam apontar, ou melhor, deixa eu reformular. Muitas análises costumam enfatizar os fatores e impactos econômicos, como a desindustrialização, a flexibilização produtiva. Mas quais são os fatores políticos e ideológicos quer dizer, envolvidos nesse processo? E quais são os desafios colocados para essa recomposição do movimento operário? Então, foi bom você ter tocado nisso, porque as minhas análises são mais realmente do ponto de vista do campo político ideológico, né? Porque, inclusive, esse tipo de análise mais, digamos assim, econômica, né, ela suscita uma análise, a meu ver, equivocada, se for só por isso, né, só por esse aspecto, equivocada no sentido de que se você desindustrializa numa determinada região, você pode industrializar numa outra região, né, do globo terrestre, né, vamos dizer assim. É aquela velha história, né, aquela velha discussão, não tão velha, mas assim, uma discussão que já passou, né, pela chamada sociologia do trabalho, que era Deus ao proletariado. Eu abordo um pouco isso no meu livro também, né? Só que o proletariado, se ele diminui, né, do ponto de vista quantitativo numa determinada região, um determinado país, ou um grupo de países, ele aumenta em outros lugares. Então a questão do assalariamento não necessariamente daria para explicar isso pelo assalariamento, porque se diminui num lugar, está aumentando em outro. Por outro lado, né, acho que esse é um elemento. Por outro lado, eu situaria, André, um problema que, a meu ver, diz muito mais respeito a projeto político, ou seja, no sentido de que quando a esquerda perde a perspectiva de apresentar um projeto alternativo,
Ainda que o movimento operário possa ter, em determinado país, diminuído quantitativamente, mas ele não vai ser eliminado totalmente, você não consegue agregar, você não consegue trazer junto, né, trazer esse movimento operário junto com outras forças sociais do campo popular. Então, a meu ver, o grande problema é esse. Eu acho que, volto a insistir, eu acho que daria para situar na seguinte questão: ao mesmo tempo que você tem o fim do chamado leste europeu, né? Você tem aquele fim ali, e com isso os processos de democratização junto com políticas neoliberais, isso atingiu, evidentemente, a meu ver, atingiu, evidentemente, as classes populares. Porque veja só que coisa maluca. Você, na época, né, nos anos 80, 90, processo de redemocratização, principalmente no Brasil, mas não só, você associava a ideia da democracia à melhoria das condições de vida. Isso não era só a esquerda quem dizia, né? Os liberais, democratas também apontavam nessa direção, até para se contrapor aquilo que seria, aquilo que foi a ditadura, né? No sentido da ditadura do arroxo, de piora das condições de vida da população. Então, na medida em que você promete uma democracia e com desenvolvimento social, ao mesmo tempo isso vem no pacote, no combo, né, o neoliberalismo, que é exatamente na contramão dessas promessas, né? Então, a tese que eu defendo, por exemplo, é do mal-estar da democracia para os setores populares. Porque tem uma coisa aí que não está batendo. Você promete melhoria das condições de vida e, ao mesmo tempo, Estado, chamado Estado mínimo, né? Ajustes estruturais, fiscais, essa coisa toda, arroxo salarial. Então, tudo isso vai afetando o conjunto das classes trabalhadoras. E o movimento operário, claro que ele tem mutações, né? Eu utilizo um pouco aí o Logichini, né, para pensar um pouco isso. É claro que ele sofre mutações, mas ele também, do ponto de vista até qualitativo, teria que pensar essas mutações no interior do próprio movimento operário. Então, se você tem uma diminuição, digamos assim, dessa força do movimento operário, por outro lado, você também tem um aumento das forças sociais ligadas ao campo popular. Então, a luta por reforma agrária, né? Diversas lutas que luta por moradia, sem teto, sem terra, né? Então você tem no campo popular aí muita luta a ser feita. Mas ao mesmo tempo, na medida que o próprio movimento operário sofre uma derrota político-ideológica, isso também afeta as outras organizações. Infelizmente é o quadro que se desenha, né? Com o avanço do neoliberalismo na América Latina. Acho que aí, claro, cada país isso vai ter um processo distinto, mas no frigir dos ovos, as políticas neoliberais é do México, pensando na América Latina, do México até a Argentina. Não sei se eu respondi a sua questão, mas eu penso mais ou menos nessa linha. Eu queria fazer uma questão conceitual. Você utiliza a noção de movimentos sociais. Eu pergunto, o movimento operário é um movimento social? Por que a antiga expressão movimentos populares parece que caiu em desuso, né? Caiu. Eu constato isso, que caiu em desuso. Movimento operário é movimento social, movimento sindical é movimento social, considero nessa linha. Movimento estudantil, a meu ver, é movimento social. Eu acho que uma hipótese que eu levanto é que essa mudança tem muito a ver com aquilo que acontecia um pouco na Europa, lá nos anos 60, 70. Com aquilo que alguns autores chamaram lá, Touraine e outros mais, de novos movimentos sociais, né? O movimento feminista, o movimento dos negros, das lésbicas, dos gays, né? Os chamados novos movimentos sociais. Isso, na lógica, né, desses autores, eu não concordo com ela, mas na lógica desses autores, o conflito capital-trabalho perdeu relevância e, no seu lugar, ocupou os conflitos que eles vão chamar lá de culturais, né?
Então, a luta, não que eles até admitem, não que o movimento operário tenha acabado, mas os seus partidos, sindicatos, seriam mais organizações quase que anacrônicas, né? E aí, né, ficaram animados ali com mais de 68, aquela coisa toda, com o surgimento dos chamados novos movimentos sociais. Aí alguns vão lá questionar, né, será que são novos mesmo? Ecologistas, né? Será que são novos mesmos? Ou eles já existiam anteriormente, agora tomaram ganharam uma nova força e tudo mais. Então, eu acho que a tese está equivocada, né, de que o modo de produção capitalista estaria em crise, portanto, a meu ver, não dá para dizer que o confronto capital-trabalho tenha acabado. O problema é que o movimento operário, vamos chamar assim, clássico, né, que o movimento operário clássico ele não conseguia, por questões internas e estruturais e tudo mais, ele não conseguia absorver determinadas demandas do seu próprio interior, né? Então, isso fez com que esse movimento operário perdesse a oportunidade, né, de absorver as demandas feministas, né, por exemplo, ecológicas, dos homossexuais, né, e por aí vai. Então, o Maio de 68, em função do próprio movimento estudantil, acabou animando alguns sociólogos, né, como Turrênio disse, né, Milucci e outros mais, a dizerem, bom, agora então é a vez dos novos movimentos sociais, o conflito capital-trabalho se encerrou no tempo. Né? Então, do ponto de vista conceitual, você perguntou, né, para mim todos eles são movimentos sociais, né? São movimentos sociais. Então, uma definição que eu daria de movimento social é aquele que luta ou por reformas, ou por transformação radical, né, da sociedade, ou pela manutenção também, né, pela conservação da sociedade capitalista. Então, para mim, os movimentos sociais, desde que haja mobilização de massas, eles poderiam ser definidos assim, de maneira sintética a partir desses três elementos. E, inclusive, podem ter até mesmo viés reacionário, né, de direita. Movimento de massa. Uhum. E agora, menciono isso para a gente conectar ao presente, né? Agora eu gostaria de aprofundar alguns elementos que você já introduziu na sua primeira resposta. Você mencionou sobre a chamada Onda Rosa, né? Foi aquele ciclo de governos progressistas nos anos 2000. E na década de 2010, essa parte desses governos entrou em crise, instabilidade, crise, com processo de lawfare, impeachment ou derrotas eleitorais. Né? No entanto, a partir de 2019, com o retorno do MAS, a partir de 2020, o retorno do MAS na Bolívia, né? Na época o governo Fernandes, enfim, parece que a gente ingressou numa outra fase de governos progressistas. Como que você caracteriza essa segunda fase? E pergunto isso também para querer saber o seguinte, essa derrota que a gente teve agora na Bolívia, há 2 finais de semana, e esse cerco militar à Venezuela, eles prenunciam um fim de ciclo ou ainda tem uma margem para disputa estratégica no continente? Viu, André? Uma coisa importante que eu chamo a atenção, né, nesse artigo é o seguinte: a gente fala da onda rosa por conta de, tanto a primeira quanto a segunda, né, por conta de uma certa, digamos assim, uma certa coincidência histórica que, em determinado momento, principalmente a partir ali dos anos 2000, eu acho que com a eleição do Chávez, acho que foi em 98, se não me falha a memória, ou seja, está chegando ali, né, pertinho dos anos 2000, e aí nos anos 2000 diversos governos foram eleitos. Mas a gente fala essa onda por essa, vamos dizer assim, uma certa coincidência histórica, né, talvez pelo acúmulo dos enfrentamentos ao período neoliberal. Essa é um pouco a minha hipótese. Né? Então, esses enfrentamentos diversos na América Latina possibilitaram a constituição desses
desses governos, direto ou indiretamente, não necessariamente estou vinculando uma coisa que daria resultado, deu resultado na outra, mas um acúmulo de lutas, né, que propiciaram de alguma maneira. Então, mas só que essa coincidência, não necessariamente esses governos constituíram, digamos assim, a partir desse momento, um bloco, né, como se fosse assim, um bloco homogêneo, né, de governos progressistas. Claro que isso permitiu, né, respirar um pouco, porque alguns mais, outros menos, né, de certa maneira enfrentaram as políticas neoliberais, né? Nem todos, né, como a gente gostaria, mas é importante a gente pensar que um pouco mais, um pouco menos aqui, ali, acolá, houve alguns enfrentamentos ao neoliberalismo. Né? É isso, por exemplo, que leva, a meu ver, a desenvolver a tese, né, do neodesenvolvimentismo que o Armando suscitou lá atrás, inclusive, né? Aqui no caso do governo Lula. Né? Bom, passado esse período, digamos assim, com uma certa permanência desses governos, eu detecto que em determinado momento começaram a cair. Alguns caíram, outros foram derrotados eleitoralmente, como você disse, outras lideranças presas, o caso do Lula. Eu detecto que mais ou menos a partir de 2016, aí é emblemático, né, por conta da queda da Dilma, né, o golpe que a Dilma sofreu, e aí você passa um período que eu chamei lá de uma marola reversa. Né? Uma marola reversa tem muito a ver com a prática do lawfare. E a partir de 2020, mais ou menos, um ressurgimento. Só que a conjuntura, a meu ver, mudou bastante, porque na primeira leva, no primeiro momento, o neofascismo não era tão forte quanto nesse segundo. Inclusive agora, nesse segundo, com a própria eleição do Trump. E a gente está vendo o que está vendo aí, né, com a eleição dele. Então, a gente está numa conjuntura bastante diferente. Né? Na primeira leva, pelo menos, você tinha governos um pouco mais ousados. O caso do Evo Morales, na Bolívia, né, por exemplo. Na segunda leva, você tem outros governos que não estavam na primeira. O caso, por exemplo, da eleição da Cláudia no México. Né? Então, tem uma questão na conjuntura que é o avanço do neofascismo. Aí você pergunta se até que ponto, né, é possível, será que a gente já está de novo anunciando aí, né, prevendo a possibilidade de derrubada de governo? Olha, a história da América Latina nos mostra um pouco isso mesmo, né? Eu faço, inclusive, uma comparação no período entre o final da Segunda Guerra e os anos 60, né, que é a eleição de governos também em caráter mais progressista, né, não só no Brasil, mas também em partes da América Latina, que todos eles acabaram sendo, de uma maneira ou de outra, também derrubados por ditaduras militares. Então, com esse ingrediente agora, né, desses movimentos neofascistas, inclusive do trumpismo, né, eu acho difícil a gente imaginar que há uma consolidação, né, desse progressismo na América Latina. Espero que isso não aconteça, né, que não consigo, porque a mobilização popular na Venezuela está bastante elevada, né? Tá bonito até de se ver, né, de fazer enfrentamento ao trumpismo, mas há sempre o receio de que não sei se outros governos conseguiriam segurar muito a peteca. E aí você citou o caso, só para finalizar, e você citou o caso da Bolívia. O pior na Bolívia não é nada, o pior na Bolívia é o esfacelamento na esquerda e 2 candidatos do campo da direita. Assim, é uma coisa absurda, inimaginável, né? O personalismo, né, nessas disputas, e aí ferrou com tudo, né? Ferrou com
com o processo lá. Mas vai se perder mais um possível aliado nesse possível enfrentamento. Sem falar do Milei, enfim, de outras figuras também que estão presentes aí. No caso do Milei, é interessante agora que o governo dele está enfrentando uma situação bem difícil, né, com essas revelações de supostos casos de propina, né, de corrupção envolvendo a irmã dele. E vai ter eleições agora também, né? Vai ter eleições no meio de eles falam, tem um termo lá, né, que é legislativas, né? Pode ser que mude um pouco também a configuração. Sim. Inclusive, uma notícia que circulou agora há pouco é de que ele foi escorraçado das ruas, né? Agora, eu vi as imagens. Uma questão que você mencionou e que eu gostaria também que pudesse desenvolver mais é sobre a situação atual das lutas populares, né? A gente até vem analisando que no último mês e meio, 2 meses, de uma forma até um tanto inesperada, o governo Lula e as forças populares conseguiram tomar a iniciativa política, e principalmente os indicadores das redes sociais mostram isso, né? A capacidade, assim, de uma forma quase que inédita do campo progressista pautar o debate político. No entanto, isso não se traduz, pelo menos até o momento, em mobilizações, manifestações de rua. Por outro lado, o bolsonarismo, que se encontra talvez no seu pior momento desde seu surgimento, apresenta ainda uma capacidade de convocação. Como que você analisa esse quadro? Então, vamos lá. Eu acho que os pressupostos você já deu, né? Eu sei que, inclusive, está acontecendo neste momento, vai até meados de setembro, o plebiscito, né? Que envolve o plebiscito popular. Tem 2 pontos de pauta, que é o fim da escala 6x1 e outra isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, aproveita aí a oportunidade para convocar, né? Quem não votou, vote, né? Pode votar online ou pode procurar urnas físicas, né? Bom, a gente tem um problema que, e aí, com raras exceções, acabamos de falar da Venezuela, né, que tem uma mobilização popular bastante grande, mas pensando, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que o fato da eleição de 2022, o Lula ter ganho com uma margem pequena de votos, derrotou eleitoralmente o neofascismo, né, o bolsonarismo, mas não é uma derrota política. Eu acho, inclusive eu aponto um pouco isso no livro, né? Uma análise mais quente, mais próxima, né, de conjuntura, não me estendi muito, mas eu digo ali que, do ponto de vista, né, da ação, da liderança do Lula e do seu governo, né, claro que é um governo, não é só um governo do PT, né, mas enfim, um governo de frente ampla, parece que aposta sempre nas instituições para fazer a derrota ao neofascismo, né? Então, aposta que o STF dê conta disso. E aí tem as limitações, né? Porque a gente sabe que as instituições não vão derrotar, né, definitivamente o neofascismo. A derrota tem que ser política, e isso ficou ausente do processo eleitoral de 2022. No campo popular, André, eu acho que tem uma dificuldade gigante de mobilização. Eu volto a insistir num ponto, fica até meio chato ficar falando isso toda hora, mas eu volto a insistir num ponto. As massas não se mobilizam, a meu ver, né, por promessas vazias. As massas se mobilizam por questões concretas, materiais e concretas. E aí você consegue organizar a classe trabalhadora em diversas pautas que dizem respeito às suas necessidades materiais. Agora, a pergunta é, né, o que o campo popular, dos movimentos populares estão levantando em relação a essas pautas materiais, né, de atendimento às necessidades materiais dessas classes sociais ligadas a esse campo?
Parece que sumiram. Há um tempo atrás, uma das bandeiras era reforma agrária. Ninguém fala mais em reforma agrária. Perdeu o sentido? Não se fala mais por quê, né? Questão. Outra pauta, transporte público. Ninguém fala mais das necessidades, né, de se pensar uma reforma urbana, inclusive a questão de acessibilidade, transporte público, de moradia. Então parece que essas questões estariam resolvidas. Mas você teria que aliar essas questões para que, do ponto de vista, né, da politização, para que as massas pudessem pensar junto com os movimentos, com as organizações, uma alternativa. Né? E parece que essa, aí estou voltando a chover no molhado, parece que essa alternativa está descartada, ou seja, fomos derrotados e não tem mais o que fazer, é isso, né? O movimento sindical, né, do qual eu faço parte, milito, né, o movimento sindical não consegue fazer uma chamada para qualquer manifestação. É interessante, porque outro dia eu vi uma chamada acho que da CUT, se me falha a memória, que era uma live sobre a reforma, acho que era a reforma trabalhista, live, quer dizer, as coisas estão acontecendo e as centrais não conseguem mobilizar, né? Então, a gente tem um problema, porque a gente só consegue levar adiante uma alternativa se a gente junta as questões materiais para pensar um projeto diferente do que está aí. Se a gente não faz isso, como é que nós vamos pensar, propor alguma coisa diferente? Porque só as promessas vazias não adiantam nada. A gente não tem mais o horizonte da perspectiva do socialismo. Aliás, ninguém mais fala de socialismo. Né? A esquerda abandonou, com raras exceções, a esquerda não fala mais de socialismo. Mas será que não é o momento de retomar? Né? Pensar uma sociedade socialista, o que seria e tudo mais. Ao mesmo tempo, isso tem que estar ligado, evidentemente, às questões materiais das classes trabalhadoras, senão fica discurso vazio, parece promessa de político, né? Então, eu acho que tem um problema de como que a gente volta para as periferias, pega as demandas, né, que pega as demandas junto com essa periferia, traz essas demandas, organiza e aponta para uma alternativa. A gente não consegue fazer isso. As causas são inúmeras, mas a derrota política ideológica, a meu ver, é a principal. Inclusive, muitas vezes, quando as esquerdas vão às periferias, vão com as pautas, talvez que dialoguem menos, né, com os problemas imediatos daqueles estratos da população, né? Ou meramente eleitorais. Ou meramente eleitorais, né? E eu menciono isso porque, evidentemente, nesse tema sobre os movimentos sociais, a questão das identidades ela predomina, né? E eu queria saber assim, como que você analisa a relação entre as chamadas pautas por reconhecimento, que tem a ver com os conflitos identitários, né? Não no sentido da abordagem que predomina nessas lutas, mas no sentido digamos assim, das questões que, em tese, não são classistas, né? Gênero, raça. Uhum. E como que você vê essas lutas por reconhecimento e as lutas por redistribuição, né? De riqueza, renda? Você acha que tem entre elas uma muralha da China ou elas podem ser articuladas dentro de uma perspectiva democrática, popular e socialista? Eu acho que deve, não só tem, mas deve ser articulada. Então, essas questões todas, né, que envolvem o avanço, né, do neoliberalismo, como eu estava dizendo anteriormente, né, a falta de identidade ideológica, né, em relação a uma sociedade socialista, alguma coisa nesse sentido, né? Tudo isso acaba entornando esse caldo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que distinguir na esquerda, né,
identidade de identitarismo. A identidade ela é importante, até como, em termos, digamos assim, althusserianos, né? Podemos pensar a identidade como uma ideologia de prática material. O problema é o identitarismo que boa parte da esquerda abraçou, e eu diria assim, essa parte da esquerda que abraçou é aquela que perdeu a perspectiva de classe, aquela que perdeu a perspectiva da transformação. Porque você pode muito bem casar, né, a ideia da identidade com a transformação social. Se a gente pensar, por exemplo, né, o movimento por direitos civis nos Estados Unidos, num primeiro momento, ele era radicalmente transformador, ele queria uma transformação social, né? Mas se você entra naquela coisa, agora, né, se fala bastante, né, das narrativas, né, das subjetividades pessoais, das experiências pessoais, aí você perde a perspectiva de classe, né? Perdeu a perspectiva de classe, você perdeu a perspectiva da transformação social. Então, eu costumo fazer, né, eu falo um pouquinho no livro também a respeito disso, eu costumo fazer essa diferença, né? Ninguém está criticando a ideia da identidade, porque ela pode ser, como eu disse, né, como pensar a ideologia do ponto de vista da defesa lá do autossucesso, pode pensar isso como uma prática material, isso é importante, né? Seja por gênero, por raça, né? E por aí vai, mas isso tem que estar conectado com a ideia de que é um trabalhador negro, uma trabalhadora negra explorada pelo capital, né? pelo modo de produção capitalista, né? Um dos exemplos que eu também costumo utilizar é aquele movimento negro, né, nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam, né? Traduzindo aqui para o português, Vidas Negras Importam. Você percebe que não aparece em nenhum momento, pelo menos até onde eu consegui acompanhar, a ideia da exploração. É como se você projetasse no Estado capitalista uma certa neutralidade que estaria acima dos conflitos de classe, né? E de que ele poderia, então, resolver as questões raciais, né? Dos policiais que agridem mesmo, né? Os negros nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo capitalista também. Aqui no Brasil, idem, né? Então, eu acho que a ideia é essa mesma, né? Luta por redistribuição, levando em consideração as identidades, mas sem perder de vista a questão das transformações sociais, né? Porque a exploração ela é a base de sustentação do modo de produção capitalista. Então, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. O que eu vejo em boa parte da esquerda, e lamento muito que isso ocorra, é o identitarismo, né? É o identitarismo. Aí a perspectiva, me desculpem, né, quem adota esse discurso, mas a perspectiva acaba sendo liberal, né? Acaba sendo liberal dessa subjetividade, das minhas experiências individuais, mas eu tenho que pegar as minhas experiências individuais e transformá-las em experiências coletivas e sem perder de vista a estrutura de dominação, a estrutura de exploração. É assim que eu vejo o que está acontecendo um pouco nessa conjuntura. E não é só no Brasil, né? Essa é uma coisa espalhada aí mundo afora, né? Inclusive, não à toa, essa perspectiva ela tem sido abraçada pelas grandes corporações, pelo grande capital, na chamada agenda ESG, né? Quer dizer, no momento já de crise aí, digamos, já prolongada do capitalismo, se a gente pegar desde 2008, Uhum. parece que o grande capital recorre a essa pauta para tentar buscar se legitimar e obter algum consentimento das massas, né? Claro. Mas, então, mais especificamente agora no tema da extrema-direita, do enfrentamento à extrema-direita ao neofascismo, né? Como que você analisa hoje a capacidade de luta e de organização da esquerda brasileira? Quais são os principais limites que a esquerda vem enfrentando? A fragmentação, o institucionalismo,
a fragilidade ideológica? Quais são os principais entraves hoje? E como superá-los? Como superar? Como superar? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? André, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um problema também que a gente não pode desconsiderar, e aí talvez o que eu vá dizer incomode um pouco alguns setores, mas a gente, com todos os problemas, né, dos anos 90 para cá, a gente acabou se tornando um pouco refém do PT, do movimento protagonizado, né, pelo PT, partido, a central sindical, né, a CUT. A gente se tornou um pouco refém desse processo todo. Por que eu digo isso? Porque, como eu até acompanhei, né, pela minha trajetória de vida, até acompanhei o surgimento do PT lá nos anos 80, as greves. Eu tinha ali meus 18, 19 anos, ali nos anos 80, mais ou menos, né? Então acompanhei de perto um pouco assim o surgimento daquele processo todo. E ao mesmo tempo a gente vai estudando isso e vai percebendo que tem uma virada nos anos 90, principalmente depois da derrota do Lula, da eleição lá do Collor, né? E a derrota foi inclusive por uma margem até pequena, né, de votos. O PT deu uma virada, e é o partido maior da esquerda, né, a maior referência, e junto com o MST, né, um movimento também muito próximo do PT e tudo mais. Bom, deu uma virada ali. Né? A partir dos anos 90, implantação das políticas neoliberais e tudo mais, o PT também virou a chave. Né? Essa virada, a meu ver, ela tem efeitos até os dias atuais. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou indo um pouco lá para trás, né? O privilegiamento da luta institucional, né? Isso que você acabou de dizer, você privilegia a luta institucional e esquece a ação direta da massa, né? Esquece, até porque tem um problema, e eu vivi um pouco isso nos anos 2000, que eu ia muito para Brasília, encontrava muitos dirigentes sindicais em postos de governo lá em Brasília, né? A eleição do Lula, ele assume em 2003, muitos dirigentes sindicais. Você esvazia na base, lá na ponta, você está trazendo aquela liderança para assumir cargos de governo. Isso quebra o movimento. E aí vai agravando conforme as políticas também neoliberais vão atacando, né, a organização sindical de modo geral, e os movimentos sociais também nesse bolo todo. E na medida que você desguarnece as lideranças, né, que estão lá na ponta, na base, elas vão ficando órfãs, né, dessas lideranças, até porque até constituir novas, né, isso demora um processo, demora bastante. E isso foi fazendo com que o PT, por exemplo, né, o maior partido da esquerda, privilegiasse a luta institucional parlamentar, né? Não só parlamentar, mas eleição de prefeitos, governadores, presidente, né? E aí você, ao fazer isso, a ação direta, a luta de base, luta na base ali, ela fica desguarnecida. Esse processo é muito cruel, porque, por exemplo, né, aí voltando mais atrás um pouquinho, mais rapidamente, no enfrentamento às políticas neoliberais, eu falei do MST, mas eu não posso me esquecer, né, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, da luta dos petroleiros. Vamos dizer assim, que foram os momentos mais, talvez, cruciais, mais importantes de resistência às políticas neoliberais, mas foram derrotados, principalmente a greve, né, dos petroleiros, que durou ali 8, 9 meses. Né? Depois disso, o movimento sindical foi perdendo cada vez mais força. Né? Agora, a pergunta de 1 milhão, né? Como reverter? Né? Como reverter é como fazer o trabalho de formiguinha de novo, né? Porque isso também estava muito conectado, a meu ver, com o tipo de greve que se fazia nos anos 80, greve principalmente dos metalúrgicos, né, que foi uma das principais, né, ali nos anos 80,
Só que não era uma greve somente na fábrica, era uma greve que envolveu as periferias, né? Ou seja, os bairros dos operários e das operárias. Então, a greve se estendeu às periferias. Então, se formou toda uma corrente, né, de solidariedade à greve dos metalúrgicos. Olha que coisa, né? Você forma na periferia uma corrente de solidariedade à greve dos metalúrgicos, né, dos operários, né? Isso foi suscitando movimentos sociais periféricos, né? Como é que nós retomamos isso? E tem que pensar isso nos dias de hoje, né? Século XXI, com redes sociais, com algoritmos, mas de alguma maneira a gente tem que voltar a se reconectar com essa base social. Eu não sei exatamente a fórmula para fazer isso, mas eu digo uma coisa: a experiência do movimento operário demonstrou, por exemplo, no momento crucial daquelas greves, inclusive enfrentamento à própria ditadura, o entrelaçamento entre o movimento operário e os movimentos populares, né? Que até acabei me esquecendo de dizer essa diferença, né? Que foi, na verdade, uma diferença mesmo de conjuntura, né? De surgimento desse. Ah, não, eu falei assim, dos novos movimentos que surgiram e acabou se dizendo que não eram mais tão populares quanto aqueles tipicamente populares, porque entraram as classes médias nesses novos movimentos sociais, né? Eu me enrolei um pouco aí nesse final, mas a ideia que eu penso é isso, né? A gente tem que imaginar agora, com esses novos mecanismos, novas plataformas, como que reconectar com a base. Eu não sei dizer como que isso poderia ser feito, mas eu só sei dizer que, pela experiência histórica, está fazendo falta essa reconexão. Parte da esquerda socialista sugere, principalmente da esquerda socialista que ainda permanece no PT, sugere que a construção de uma alternativa só será possível no bojo de um ascenso das lutas de massas. Como nós não vivemos nesse período, o que restaria seria disputar os rumos do petismo. Como que você analisa isso e, quer dizer, você acha que é possível construir hoje uma alternativa de massas? Há espaço político? André, com o avanço do neofascismo, não tenho a menor dúvida, porque, olha só, assim, é uma coisa lamentável, né? Como é que o neofascismo, como é que o neofascismo captura uma pauta, um, um discurso antissistêmico? Claro que é vazio, mas como é que ele captura isso? É porque há uma insatisfação popular com a democracia representativa, né, com tudo isso daí. Há uma insatisfação e acaba atraindo as massas para esse processo. Então, como que a esquerda pode ter deixado de ser antissistêmica? Eu acho que esse é um problema. Como que pode ter, não pode ter deixado? É claro que a gente está falando da esquerda, de parte da esquerda que deixou, mas aquela que ainda consegue manter tem muita dificuldade de ser de organizar as massas, né? E aí eu acho que, assim, tem uma questão aí que é um partido, né? Um partido que se tornou grande, hegemônico e que acaba levando a reboque também outros partidos e movimentos menores, né? Pela sua potencialidade, número de deputados, enfim, tudo isso daí. Então, eu acho que tem espaço porque o capitalismo está aí, os problemas do capitalismo estão aí, né? A fome, a miséria, o desemprego. A gente teria que recuperar, não podemos deixar o discurso antissistêmico com a extrema-direita. Ela não é antissistêmica, né? Antes de qualquer coisa. Ela não é antissistêmica, a gente não pode permitir que ela faça isso. Mas como que nós vamos ser antissistêmico? Porque nós precisamos garantir a governabilidade. É lamentável quando você vê lideranças populares bastante influentes, com movimento social forte, principalmente em São Paulo, que simplesmente abraçou
a pauta sistêmica, parlamentar, como assim? Imaginemos isso na cabeça dos militantes, da base, né? Desses movimentos, né? Sem teto, sem terra. Isso dá um nó na cabeça, porque a gente não luta mais, né? Para transformar a moradia, juntar a questão da moradia com especulação imobiliária e, portanto, superar o capitalismo para resolver definitivamente o problema. A gente não luta mais por isso. Então, acho que espaço tem. O problema é que a extrema-direita se aproveitou desse recuo da esquerda e se apresenta como antissistêmica. E aí, claro, no vazio, mas consegue mobilizar. É a única que tem ido para as ruas e com algum grau de incidência, né? Algum grau de mobilização. A esquerda não consegue. Foi vergonhoso o 1º de maio, lá na Anhangabaú, não estive lá, mas acompanhei na imprensa, foi vergonhoso a presença do Lula e tudo mais, com aquela quantidade de pessoas, uma coisa assim, vexatória, né? Então, não conseguimos. Por que nós não estamos conseguindo? Eu acho que a esquerda, né, que se apresenta no campo socialista, ela tem que também se mostrar antissistêmica e apontar uma alternativa de sociedade. É interessante isso, né? Porque parte da esquerda, ou então do campo neoliberal democrático, argumenta que a esquerda deve abrir mão das suas pautas históricas, dos seus objetivos históricos, para garantir a frente ampla. Por outro lado, é justamente a defesa da ordem ultrapassada que, em alguma medida, contribuiu, né, para essa crise de hegemonia e para essa crise de representação. Agora, pensando nas eleições, e essa é a nossa questão final do programa de hoje, né? Pensando nas eleições de 2026, como que você analisa esse quadro? Como que você acha que deve ser a posição da esquerda socialista? Pergunto isso porque me parece não haver mais um amplo consenso em torno de uma candidatura única, né? Eu acho assim, olha só, de todos os limites e contradições existentes no governo Lula, eu acho que ainda temos que apostar nessa candidatura. A menos que ele não possa ou não queira, mas eu acho que a gente tem que apostar. Olha só, até em função, né? Até em função do tarifaço, essa coisa toda, né? Deu uma remexida, deu uma movimentada, né? Tirou um pouco daquela inércia, né? Parecia que nada estava acontecendo no governo e isso deu uma mexida, né? No campo da esquerda ou até centro-esquerda, eu não vejo outra alternativa a não ser a candidatura do Lula mesmo. É assustador o que pode acontecer daqui em diante, aliás, que já começou a acontecer. Dá um pouco aí de receio no que vem pela frente. Receio porque a gente não está organizado, é mais nesse sentido, assim, sabe? Receio porque a gente não está suficientemente organizado para resistir às investidas do imperialismo. Mas não vai ser uma eleição. A eleição de 22 já foi difícil, a de 26 será tão ou mais difícil do que a de 22. E a de 22 já foi bastante difícil. Como eu disse, na de 22 já foi difícil derrotar o bolsonarismo, a gente derrotou eleitoralmente. Agora, com trumpismo, e usando a máquina do Estado, né, para desestabilizar, vai ser muito mais complicado. Então, até por isso mesmo, eu acho que as esquerdas devem abraçar uma única candidatura e levar essa candidatura pelo menos para o segundo, se não conseguir ganhar no primeiro, pelo menos para um segundo turno. Mas não vai ser uma batalha fácil, não, porque os Estados Unidos são craques, né, em desestabilizar governos. No meio do caminho, de 2000 para cá, vários caíram, foram encarcerados, né?
derrubados, né? O golpe da Dilma, a gente não pode esquecer o golpe da Dilma. Então, eu acho que a candidatura do Lula vai ser aquela que tende, né, a fazer esse enfrentamento. E o Lula tem demonstrado, a presidência, pelo menos, né, tem demonstrado uma força política para fazer esse enfrentamento. Aliás, né, as investidas aí do Trump até acabaram fortalecendo de alguma maneira, né, esse processo, a meu ver. O Lula estava usando um boné, o Brasil é dos brasileiros, uma coisa assim, agora, né, na reunião ministerial. Então, tem que capturar esse nacionalismo para, né, a esquerda, centro-esquerda, tem que trazer, né, tem que retirar esse nacionalismo que ficou bem fajuto, né, na extrema-direita, tem que trazer para a esquerda e pensar principalmente no enfrentamento ao imperialismo. Agora, é claro, né, que a gente está pensando também no que pode acontecer na América Latina, né? As movimentações, tentativa de desestabilizar a Venezuela, isso afeta a Colômbia, a Bolívia já vai ter mudança de governo. Então temos que pensar esse xadrez aí, né? Como é que ele vai se comportar daqui em diante. Mas, André, eu acho que a gente não tem outra alternativa, não. Acho que a única alternativa, a meu ver, na minha avaliação, é essa com todas as limitações, sabe? Eu acho que tem muitas limitações. Uma frente ampla já demonstra que é uma limitação, né? Porque não é o governo do PT que propriamente quem está governando, né? Mas eu estou sentindo que até algumas lideranças importantes, a Haddad, né, deu uma entrevista recentemente aí, eu achei interessante a entrevista dele porque ele aponta essas preocupações também em relação ao próprio tio Sam, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho aí e pensar no que a gente consegue tirar disso e, principalmente, eu acho que a gente tem que começar a pensar como que a gente se organiza para fazer esse enfrentamento, inclusive eleitoral. Não vai ser fácil, não. Porque a gente está desorganizado, a meu ver. Estamos esperando talvez um pouco do que vai acontecer para se movimentar. A gente talvez tem que ser mais preventivo nesse sentido. O imperialismo não está aí de brincadeira, não. E eu acho que outro problema, por um lado, a frente ampla ela é necessária, né? Demonstrou ser necessária para derrotar eleitoralmente o bolsonarismo, mas, por outro lado, parece que a esquerda hegemônica transferiu para as instituições burguesas a direção do processo, né? Nesse enfrentamento. Então, é isso que me chateia, assim, não é que chateia, é isso que deixa a gente um pouco descrente, né? Porque sempre parece que a gente tem que contar com as instituições. E aí você perde a força popular para sustentar, porque senão não adianta contar apenas com as instituições. Você não vai derrotar o neofascismo só pelo STF. É o que a gente tem hoje, mas a gente não vai derrotar politicamente. Então, é uma aposta equivocada. Mas parece assim que você está dentro de um redemoinho que você não consegue pensar de uma outra forma, né? Você tem que pensar sempre do ponto de vista meramente institucional, né? E aí o risco se torna maior. Talvez a gente tenha que fazer a resistência por osmose ou por inércia, né? Então a gente vai ser empurrado a fazer essa resistência do jeito que a gente conseguir fazer. Bom, esse foi o camarada Eliel Machado, autor. Você tem o livro aí, Eliel, para mostrar para a audiência? Tenho. Comprem lá na Lutas Anticapital, dá uma força aí para o autor. Está lá na Lutas Anticapital, né, no site da editora. Movimentos Sociais, Democracia e Neoliberalismo. Bom, então ficamos por aqui e nos vemos semana que vem. Eliel, muito obrigado pela aula de hoje e Imagina. contamos com você para outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade aí. Um grande abraço aí para vocês. Um abraço a todos e todas. Tchau.